individualidade biológica dos tipos sanguíneos, da nutrigenética. E esse é o tema que a gente hoje veio falar, porque a primeira pergunta, quando se fala em individualidade biológica dos tipos sanguíneos, a primeira pergunta que me fazem é assim, mas qual é a relação entre os alimentos, o tipo sanguíneo e os problemas, as doenças que acometem o ser humano, né? Então, essa é a primeira pergunta realmente que me fazem quando abordo esse tema. E eu sempre digo, nesse âmbito, a gente consegue realmente atingir o ponto de equilíbrio, desfrutar uma vida mais saudável, mais longeva e o melhor de tudo, para nós, especialmente mulheres, com o peso ideal. Cada tipo sanguíneo, então, ele possui o seu próprio antígeno, né, com a sua química particular. E vamos falar um pouquinho sobre os antígenos, né, que é o papel dos antígenos. Eles são cadeias de moléculas de açúcar, basicamente formados por açúcar frutose, né? Então, cada tipo de sangue, para vocês começarem a entender, nós temos na pontinha das nossas células, digamos assim, antenas, como se fossem umas antenazinhas, e essas antenas são os antígenos, digamos assim, e são eles que ficam lá 24 horas ali, não tiram férias, ficam lá de plantão, vendo o que é dentro da corrente sanguínea para ativar o sistema imunitário caso haja necessidade, né? Então essas antenas, essas anteninhas que eu estou chamando, elas são diferentes para cada um dos tipos sanguíneos. Apesar dos 4 tipos sanguíneos terem como base, o açúcar base, a ser o açúcar frutose, o tipo A sanguíneo, por exemplo, além desse açúcar frutose, que é a base dos 4 tipos sanguíneos, ele tem um outro açúcar chamado D-galactosamina, né? O tipo B já tem o açúcar frutose e um outro açúcar, que é o D-galactose. E o tipo AB, além do frutose, que é o estrutural, tem o do tipo A, que é o N-acetilglucosamina, e tem o do tipo B, que é o D-galactose. Então, por aqui, vocês já podem perceber que nós não somos iguais, ou seja, a forma da gente reagir aos elementos estranhos, aos elementos externos, é completamente diferente, não é? E que o digam as transfusões de sangue, os transplantes de órgãos, não é? Então, nós temos antígenos particulares, e esses antígenos é que são o papel principal quando se diz que precisamos ter uma alimentação de acordo com a nossa genética individual. E esses antígenos, eles estão espalhados em todo o corpo, né? Especialmente nas superfícies que interagem com o ambiente. Desde no aparelho digestório, que vai desde a boca até o intestino grosso, né? Passando pelas passagens nasais, pulmões, com um importante envolvimento plenamente comprovado no desenvolvimento de todo tipo de doenças, das cardiovasculares, das oncológicas, enfim, de todas essas doenças, né? Então, o sistema imunitário do indivíduo dispara, de qualquer um de nós dispara, usando todos os meios para repelir qualquer agressão que venha de fora para dentro, através de um processo chamado aglutinação. E essa aglutinação, ela traz pesados ônus à nossa saúde. Cada tipo sanguíneo, então, possui os seus próprios códigos de identificação, que se constituem os mais eficazes dispositivos de segurança do nosso sistema imunitário, né? Cada uma das células controladas pelo nosso DNA fabrica, então, milhões de açúcares diferentes, incluindo açúcares de cada tipo sanguíneo, como eu falei já inicialmente. Cada tipo de sangue tem o seu próprio açúcar, a sua própria individualidade. Porém, não somos só nós que possuímos esses açúcares, ou seja, esses antígenos que originaram o nosso tipo de sangue. Também no meio ambiente são encontrados assim, uma variedade enorme de animais, de micróbios, até em sujeira. E na alimentação, não é? Que essa é a base. A gente, desde que acorda, que se alimenta, até que vai dormir, está se alimentando. E por isso a gente dá tanto ênfase à alimentação, ao papel da alimentação. Mas não é só a alimentação. Na realidade, a nutrigenética, a ciência dos tipos sanguíneos, da bioindividualidade biológica, ela cobre todo um sistema de vida, né? Então, certos alimentos possuem antígenos, ou seja, açúcares semelhantes aos do nosso tipo sanguíneo. Então, muitos casos de doenças crônicas e de origem inflamatória estão associadas à interação dos genes dos tipos sanguíneos com determinadas proteínas existentes nesses alimentos, chamadas lectinas. Vocês já devem ter ouvido falar, até por causa do produto que eu lancei, o Antilec, ou seja, a antilectina. Então, essas lectinas, esses conteúdos existentes nos alimentos, eles existem especialmente, eles estão abundantemente em toda a forma de legumes e cereais.
E isso acontece devido ao nosso sangue conservar uma espécie de memória celular, relembrando a alimentação de cada tipo sanguíneo ancestral, né? Da nossa ancestralidade. E o que são as lectinas? Vamos entrar agora nesse ponto muito importante, que ela é a base da alimentação dos tipos sanguíneos, né? Foi assim que ficou conhecido aqui no Brasil a dieta do tipo sanguíneo, que muita gente confundia, só achava que a dieta do tipo sanguíneo era apenas para emagrecer, e não é, né? O emagrecimento é apenas um dos efeitos, dos bons efeitos colaterais produzido por fazer uma alimentação de acordo com a genética individual, mas na realidade isso envolve muito mais, mas muito mais mesmo, né? E é isso que a gente está tratando aqui essa noite. Então, as lectinas, elas consistem em glicoproteínas não imunológicas. O que é que eu quero dizer com isso? Elas não reagem, não causam alergia, não é a nível do sistema imunitário, mas a nível do sistema digestório, entendeu? Então, não tem nada a ver com o sistema imunitário. Não é a mesma coisa que uma pessoa come um camarão e tem o edema de glote. Não é isso. Então, não vai no sistema imunitário. Ele sobrecarrega, vai imediatamente, instantaneamente, para o sistema digestório. Né? Então, as lectinas consistem em glicoproteínas não imunológicas, presentes também na maioria das formas de vida, não só nos alimentos, como eu já falei, podendo causar assim, uma série de problemas ao organismo humano ao interagir com os anticorpos de cada tipo sanguíneo, que são diferentes, como eu já mencionei logo no início, né? Então, vamos começar a exemplificar. As leguminosas, por exemplo, o feijão, a soja, o amendoim e os grãos, de uma forma geral, são os que contêm mais lectinas, seguido pelos produtos lácteos, pelos frutos do mar e por certas plantas. E as lectinas mais estudadas, até porque são aquelas que a gente ingere muito, especialmente aqui no Brasil, que se come muita leguminosa, são as fitohemoglutininas. Essas lectinas são as mais estudadas assim, em todo o mundo e que são encontradas especialmente, como eu disse, em leguminosas, né? Então, exemplificando, assim como muitos legumes, por exemplo, o feijão branco não pode ser consumido cru. Ninguém vai consumir feijão cru, né? Mas ele não pode realmente ser comido cru. Por quê? Porque ele contém altos níveis de um veneno chamado cianeto, sendo o mecanismo de defesa do feijão branco, é o cianeto, né? Amêndoas amargas também, aquela que não é doce, elas também contêm muito cianeto e a sua ingestão, inclusive, pode ser fatal. A pessoa pode morrer se ingerir uma amêndoa amarga. E eu já conheci casos até em Lisboa de uma pessoa que veio a óbito, uma criança de 12 anos que veio a óbito por ter consumido amêndoas amargas cruas. A mandioca também, que é muito consumida aqui no Brasil, também tem cianeto. Claro que encharcada e seca da maneira correta não oferece riscos, né? Mas ela contém cianeto, ela não deve ser consumida crua de jeito nenhum, nem chupada crua, não de jeito nenhum, né? Também tem uma planta comestível, aqui no Brasil não tanto, mas as folhas de talo de ruibarbo, né? Elas contêm óxido oxálico, e é um composto encontrado na água sanitária e em produtos antiferrugem. Olha só que coisa, né? Comer as suas folhas pode dar queimação na boca, na garganta, náuseas, vômitos, convulsões e até a morte. Folhas e caules de tomate também, e da batata inglesa, dessa batata que vem para a mesa nossa quase todo dia, que fazem, ambos, tanto o tomate quanto a batata inglesa, que fazem parte da família das solanáceas, contém uma substância tóxica chamada solanina, também muito prejudicial. Tá? As enzimas do tomate, para quem é incompatível com a genética individual, essas enzimas estacionam próximo das articulações e inflamam as articulações. Né? Então, perigoso. A ricina, presente na mamona, que também tem aqui no Brasil, famosa na medicina popular, ela pode matar em até 36 horas. Então, os pesquisadores também observaram, assim, altos níveis de atividade de lectina em amendoim torrado seco, certos cereais processados do café da manhã que as pessoas tomam. Então, quantas vezes as pessoas tomam o seu cereal no período da manhã e sentem dor, se sentem mal dispostas, se sentem empachadas e não imaginam que seja devido a essas lectinas incompatíveis, não é? E o amendoim também é algo, eu sempre nas minhas palestras, quando eu dou e falo sobre o amendoim, quando eu falo nesse tema, as pessoas sempre tem alguém que levanta o dedo e diz, olha, por isso que eu como amendoim, me sinto mal, sinto dor no estômago, às vezes diarreia, causa diarreia, enfim. Então, por causa disso, as lectinas do feijão lima, aqui no Brasil é conhecido como favas, coagulam, inclusive, células de sangue do tipo A.
mas não, por exemplo, células do tipo O. Então, quer dizer, cada tipo sanguíneo tem as suas individualidades também no contexto alimentar, não é? O que acontece quando um tipo A, por exemplo, come uma fava, como feijão lima, tipo A? Elas são digeridas no estômago, não é? Através de um processo de hidrólise ácida, sendo que as suas lectinas são resistentes à hidrólise ácida do tipo A sanguíneo. Não é? Então não digere nunca. E a pessoa não se sente bem e vai se sentindo mal, vários problemas em cadeia, que daqui a pouco vou já mencionar, e nem associa que é por causa de uma alimentação incompatível com a sua individualidade biológica. Né? Então, a função das lectinas nas plantas, inclusive, ela ainda não é muito clara. Vocês devem estar perguntando, mas por que uma tem cianeto, outra tem solanato, outra tem isso? Enfim, por que elas têm tudo isso? Ainda não é muito claro o papel, mas pode ter evoluído como um mecanismo de sobrevivência das próprias plantas, não é? Por quê? Porque a maioria das plantas não quer ser comida. E essas moléculas prejudiciais desencorajam os animais a comê-las em grandes quantidades. Então, presume-se que seja por causa disso, né? Bom, já antes do Dr. Peter Dadham, que é a maior autoridade mundial em ciência dos tipos sanguíneos, eu tive toda a formação através dele, meu guru, meu mestre, enfim, já antes dele falar isto, tivemos o Dr. Herman Stilmer, da Universidade de Dorpat, isto em 1988, tá? Que descobriu o veneno da ricina, que é a lectina da mamona. Só depois dele, em 1908, é que Karl Landsteiner descobriu a tipagem sanguínea. Então, antes disso, muita gente morria, muita gente passava mal, sem saber nada do que estava acontecendo, e não é assim tão longe, não é? Veja bem, em 1908, foi quando Karl Landsteiner descobriu o sistema ABO sanguíneo, e foi a partir daí que se começou a observar melhor essas características individuais dos tipos sanguíneos, né? Então, ele percebeu isso, ele fez experimentos com coelhos, e ele injetou lectinas de lentilhas, por exemplo, e percebeu que essas lectinas das lentilhas coagulavam os glóbulos vermelhos do coelho e não revertia mais o quadro. Então, ele começou a perceber, peraí, por que reage em nos coelhos e, de repente, eu coloco a lentilha em um outro tipo sanguíneo? Enfim, ele começou a estudar isso, e hoje os grandes cientistas, já tem um cientista alemão, Dr. Ulbruck, que estuda assim demais as lectinas, o papel das lectinas na saúde humana, porque é um tema que as pessoas adoecem cada dia sem saber por quê. É um tema realmente muito interessante, muito em alta, e vocês cada vez mais vão escutar falar em lectinas e no papel que ela tem na nossa saúde, né? Assim como os animais, nós humanos também somos vulneráveis, então, à toxicidade das lectinas, causando problemas digestivos e à saúde geral, tanto a curto quanto médio como a longo prazo. Tem muita gente que diz assim, mas espera aí, olha, eu sou do tipo sanguíneo e tal, e você diz que eu não posso comer isso, mas eu não me sinto mal, né? Veja bem, o facto da pessoa não ter uma reação imediata, como uma dor, um mal-estar, etc., não significa que não se esteja construindo dentro do organismo dela, não esteja potencializando algum problema que ela não esteja percebendo. E é como eu sempre digo, no dia que ao diagnóstico, sai o diagnóstico de qualquer tipo de doença, essa doença não começou nesse dia. Ela começou no mínimo há uns 10 anos antes. Não é um câncer, uma doença cardiovascular, um Alzheimer, um Parkinson, seja lá que doença for, ela não começa no dia que é diagnosticada, não é? Ela começa muitos anos antes. Então, esse negócio de, não me faz mal porque eu não sinto nada, atenção a isso, muita atenção, que isso é totalmente errado. Bom, mas voltando, devemos então a William Boyd, a descoberta das lectinas possuírem características semelhantes ao antígeno de um tipo de sangue. Então, enquanto o Karl Landsteiner descobriu o sistema ABO, este William Boyd é que descobriu as características das lectinas em relação aos antígenos de um tipo de sangue, causarem aglutinação de determinado alimento com o antígeno desse sangue, lesando diversos órgãos. Uma ação idêntica que acontece, por exemplo, na rejeição de órgãos. Claro que a gente não vai a óbito imediatamente, como a possibilidade é muito grande de uma rejeição de órgãos, não é? Não é assim tão, mas vai em cadeia ao longo dos dias, dos meses, dos anos, causando problemas estruturais, né? Então foi William Boyd quem observou que as lectinas do feijão lima coagulavam células do sangue tipo O, mas não células do tipo, células do tipo A, mas não faziam mal
ao tipo O, por exemplo, como eu já expliquei, como eu já falei atrás. Estudos sobre as lectinas, então, continuaram, até hoje, está se estudando, explicando por que existem alimentos benéficos a um tipo de sangue e nocivos completamente ao outro. A maioria das lectinas da dieta são resistentes à quebra durante a passagem pelo intestino delgado, né? E podendo induzir a mudanças dramáticas na flora bacteriana intestinal e interferir em todo o organismo de forma assim absolutamente negativa. O nosso sistema imunitário, é certo, nos protege da maioria das lectinas absorvidas na alimentação, permitindo um descarte assim mais ou menos por volta de 95%. É muito? Não é, porque são os 5%, entretanto, das lectinas restantes que são filtradas para a corrente sanguínea, que reagem e destroem células vermelhas e brancas de sangue, gerando danos consecutivos ao organismo. Ai de nós se não tivesse esse descarte de 95%, sendo que esses 5% já são suficientes para deflagrarem todo tipo de doenças que a gente conhece, desde o mal-estar até a doença mais complicada. Além disso, devido às lectinas serem transportadas através da parede intestinal, já que é nível digestório, né, para a circulação sistêmica, podem modular o equilíbrio hormonal, o metabolismo e, portanto, a saúde de uma forma geral. Portanto, tem que realmente prestar muita atenção a partir de hoje, gente, vocês estão escutando, é muito importante o papel, a ação das lectinas no organismo. Bom, um erro muito comum é considerar que as lectinas dos alimentos são inativadas pelo aquecimento ou pelo processo da digestão. Muita gente acha isso. Não tem problema. Quando a gente cozinha, não tem problema. O calor destrói as lectinas, ou então o próprio processo digestório se encarrega de eliminar. Isso não é verdadeiro, tá bom? Estudos mostraram um percentual expressivo, muito grande mesmo, tende a resistir à destruição, apesar do aquecimento, não é? Lectinas das bananas, por exemplo, tem muita gente que gosta de banana caramelada ou banana frita. Olha, quando vai fritar, o facto da banana ser aquecida torna-se mais potente ainda. Então, olha que perigo quando a gente come uma banana que não seja in natura, não é? E outras lectinas conhecidas por resistir à destruição também são as maçãs, as cenouras, o farelo de trigo, os grãos enlatados de uma forma geral, as sementes de abóbora e a farinha de trigo. Tão usada para tudo, né? Aliás, o trigo a gente já vai falar um pouquinho mais nele. Os sucos digestivos, então, podem inativar lectinas, né? Porém, muitos de nós não possuem níveis adequados do ácido estomacal capazes de corrigir esse problema, como os tipos A, por exemplo, e os ABs, que são os que têm menos ácido estomacal. Então, tanto os tipos A quanto os ABs sofrem demais porque eles não têm níveis adequados de ácido estomacal, ok? Se alguém sofre algum problema digestivo, é provável que tenha algum grau de sensibilidade às lectinas. Então, muita gente que sofre de problemas digestivos, incline-se agora para a alimentação, para uma alimentação mais adequada à sua genética individual, e isso vai sumir em 15 dias, some. Em 2 semanas, faça essa tentativa e vocês vão ver, tá bom? Então, seguir a dieta recomendada para o seu tipo de sangue é a melhor maneira de iniciar a cura, tá bom? A modificação da expressão, inclusive, do seu DNA. Seu DNA você não muda. Você nasceu, vai viver e vai morrer com o seu DNA. Mas a alimentação adequada à genética individual vai sim pode mexer na expressão gênica, vai conseguir modificar a expressão gênica. Isso é epigenética. Na realidade, nós aqui estamos falando de epigenética, que é o que está para além da genética. Certo? Bom, que sinais evidenciam, você está me escutando, que sinais evidenciam alguém já estar enfrentando problemas devido às lectinas erradas em sua dieta? Vamos lá? Inchaço, flatulência após as refeições, mudanças nos hábitos intestinais, dores nas articulações e nos músculos, flutuações hormonais, erupções cutâneas, fadiga, cansaço, né? Assim como uma transfusão inadequada pode ser fatal, muitos alimentos, vocês podem ter certeza, são incompatíveis com a individualidade biológica, portanto, absolutamente estranhos ao seu organismo. Tá? O impacto direto que essas lectinas geram ao organismo torna-se imprescindível, então, neutralizá-las antes que causem problemas em cadeia. Foi aí que eu pensei, eu já conheço, portanto, já aplico a dieta pelo tipo sanguíneo dos meus pacientes,
ensino a médicos, nutricionistas, enfim, tantos profissionais, tenho ensinado tantos profissionais a lidarem com esse assunto, né? E eu, há uns anos atrás, eu já pensava, como é que a gente pode fazer? O que podemos fazer? O que eu posso fazer para neutralizar essas leptinas? O que será possível? E comecei a estudar, e consegui a solução. Porque é muito sério, mas é muito sério mesmo. Daqui a pouco já vos vou mostrar qual é a solução, mas antes disso eu vou vos mostrar agora, um a um, tá? Os desequilíbrios que as lectinas nocivas causam no organismo. Prestem muita atenção a este assunto. Eu sempre digo que é os meus 10 mandamentos da alimentação, tá? Porque vocês vão ver aqui, nestas 10 situações que eu vou vos mostrar, como está a base de qualquer desequilíbrio, de qualquer doença, de qualquer problema que a pessoa possa vir a ter, tanto a nível físico, como a nível mental, como a nível emocional. Vocês agora vão entender por quê. Então, quais são os desequilíbrios? Quais são esses 10 mandamentos, como eu sempre gosto de brincar e dizer, são os 10 mandamentos da alimentação? 1. Comer inadequado. Alimentos inadequados à nossa genética individual desencadeiam inflamações em todo o corpo. Tá? O anticorpo, por exemplo, produzido na artrite reumatoide, é deflagrado por quê? Pela lectina do germe de trigo. Porque a gente come trigo todo dia. Né? A intolerância ao trigo é causa, inclusive, de muitos casos de fibromialgia e doença inflamatória do tecido muscular. Quantos pacientes meus chegam no consultório e quando eu lhes retiro o trigo, imediatamente aquelas dores excruciantes, até quando a gente fala em fibromialgia, a gente se refere à síndrome da fibromialgia. O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas. Não é uma doença específica, mas é um conjunto de sintomas. E esse conjunto de sintomas, eles vão desaparecendo, vão se desinstalando à medida que a gente se organiza sob o ponto de vista nutricional e de acordo com a nossa genética individual. E a fibromialgia vai embora, as dores começam a desaparecer, a inflamação vai cedendo e acaba. Tá bom? Outras lectinas nocivas mais comuns são a aveia, o centeio e a cevada, nessa ordem. Todas elas contêm glúten, é o trigo, o centeio, a aveia e a cevada, nessa ordem. E também estão na origem das dores inflamatórias, tá? Bom, este foi o primeiro. Vamos ao segundo. Mimetizam, muitos dos alimentos incompatíveis com a nossa genética individual mimetizam a ação da insulina, ligando-se aos receptores de insulina nas células, gerando o quê? Aumento de peso. Quem quer? Quem quer. A lectina presente no trigo, a glutenina do germe de trigo, por exemplo, ela liga-se aos receptores de insulina, imitando, ela mimetiza literalmente os efeitos hormonais da insulina no tecido adiposo. Por isso, é que pessoas em dietas com excesso de carboidratos têm dificuldades em perder peso. 20% dos diabéticos também insulinodependentes possuem anticorpos contra a lectina do germe de trigo. Então, se tem alguém aí, se vocês conhecem alguém, vossos pacientes, vossos clientes, vossos interagentes, enfim, trabalhem nisso, trabalhem a alimentação adequada e vocês vão ver como eles vos vão agradecer, eles vão assim, agradecer e ser gratos pelo resto da vida. Tá bom? Então, veja bem, estamos falando de insulinodependentes. Há um grande apoio, 20% dos diabéticos insulinodependentes possuem anticorpos contra as lectinas do germe de trigo. Né? Bom, estamos no segundo, vamos para o terceiro. Alimentação inadequada à sua genética individual dispara ataques autoimunes. Muitas alergias alimentares nada mais são que reações do sistema imunitário às lectinas nocivas. 4. Danifica o sistema digestório, que é a base de tudo. Aliás, nós só estamos aqui, nós só sobrevivemos desde lá dos Cro-Magno, porque nos assentamos em 2 princípios de vida: sistema imunitário e sistema digestório. Sem esses 2 não haveria vida. Eu sou tipo O e não estaria aqui certamente para contar esta história. Eu não existiria mais. Então, os pilares da saúde, da existência, da sobrevivência do ser humano, por todos os tempos, e se queremos continuar aqui na Terra, está assentado nesses 2 pilares: sistema imunitário e sistema imunológico. Né? Então, sistema imunitário e sistema digestório. Então, se há alimentos que danificam o sistema digestório, olha só onde está a nossa sobrevivência. O que a gente vai mandar para a posteridade? O que a gente vai deixar de herança para a nossa posteridade? Né? Sim, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e por aí vai. Bom, então, ao danificar o sistema digestório, a glutenina, que é o anticorpo do germe de trigo, novamente, o que é que ele faz? Ele aumenta a atividade da maltase. O que é a maltase? É uma enzima que decompõe açúcares complexos em açúcares simples no intestino grosso
e é sendo inibida pela lectina do germe de trigo. Então, se é inibida, olha só como é que fica a situação. Outras lectinas também desequilibram a microbiota intestinal, tá? Estimulando a produção de poliaminas nocivas. A putrescina, a spermidina, a cadaverina, né? E reduzindo igualmente a digestibilidade e utilização das proteínas no nosso intestino. Então, vai danificando, né? Pode comprometer também, principalmente, a absorção de vitaminas, a B9, ácido fólico, B12, a vitamina D, a vitamina K, e ela é importantíssima. Olha, para o tipo O sanguíneo, a vitamina K, ela é fundamental. Nós, tipo O, tem assim a pior coagulação sanguínea. Somos muito dados a hemorragias, por exemplo, então a gente precisa da vitamina K. Então tem que comer bem, porque também não podemos ingerir vitamina K. Ela externa, ela sendo exógena, não é boa para nós do tipo O sanguíneo. Então a gente tem que ter os alimentos, tem que ser através da alimentação que vem essa vitamina K. Através dessa correta absorção dos alimentos no nosso organismo, que tem que vir essa vitamina K, e não quimicamente induzida, ok? E também a absorção de minerais como cálcio e ferro, e aí é importante já para os tipos A sanguíneos, que já tem muita tendência à anemia, a pior anemia, que é a falciforme, os tipos A sanguíneos, e também deficiências de cálcio. Também o tipo A tem muita deficiência. Então, cada tipo sanguíneo também tem as suas predisposições genéticas às doenças. Hoje não é o nosso tema, poderá ser no futuro próximo. Hoje estamos aqui falando mais sobre as lectinas. Mas então é bom prestar atenção, tá bom? Outro problema com as aglutininas do trigo é a dermatite herpetiforme, que é uma das maiores queixas em dermatos, né? Uma queixa muito frequente. Então, a dermatite herpetiforme, a aglutinina do trigo, é uma doença crônica, benigna, não é? Mas provoca coceira, sintomas de queimadura intensa, é muito desagradável, né? Bom, vamos agora para o quinto mandamento das lectinas nocivas, né? Uma alimentação errada, sob o ponto de vista da individualidade biológica dos tipos sanguíneos, provocam lesão intestinal. Olha que coisa séria. Inchaço abdominal, diarreia ou constipação, fadiga, confusão mental, sabe aquelas pessoas que durante o dia andam confusas, não sei, ocotô, ocossô, ficam assim, andando de um lado para o outro, não sabe, não atinam com chaves do carro, com os óculos, com isso, com o papel que deixaram, com o documento. Tudo isso, acreditem, que vem do intestino, vem de uma alimentação errada, vem de um profundo desequilíbrio estrutural, né? A fadiga, as alterações do humor, sabe aquela pessoa que fica irritada, que fica sensível demais, o cansaço físico que as pessoas sentem, tudo isso é resultado dos danos causados da mucosa intestinal. Por quê? Por dificuldade absortiva dos nutrientes adequados. Simples assim. Predispõe também à alergia ou à intolerância também a outras proteínas devido à perda progressiva da integridade intestinal. Não é? Cereais com glúten atrapalham ainda o metabolismo do corpo, o funcionamento mais lento, as toxinas não são eliminadas, causando dor de cabeça frequente, enxaqueca. Então, muita gente que tem enxaqueca por causa disso. Olha, e isso é especialmente verdadeiro, porque antes de eu conhecer a dieta do tipo sanguíneo, está há mais de 21 anos atrás, eu ingeria trigo também, como vocês provavelmente ingerem, e eu tinha muita dor de cabeça, mas eu tinha muita enxaqueca. E era uma coisa que virou assim, era todo dia, naquela horinha marcada, eu tinha uma enxaqueca daquelas grandes, fazia massaginha, nunca fui tomar remédios químicos, não sei o que é tomar um remédio químico na minha idade, para vocês terem uma ideia, eu não sei o que é um remédio químico, há muitos anos, há mais de 30 anos que eu não tomo remédio químico. Então eu fazia uma massaginha na cabeça, mas era sempre aquela coisa, era a horinha certa, lá vinha a enxaqueca. Nunca mais eu tive dor de cabeça, nunca mais eu tive enxaqueca, depois que eu mudei a minha alimentação, tá? Bom, vamos partir para o sexto mandamento, que interrompem sinais nervosos no corpo e alteram níveis de neurotransmissores. Lembra quando eu falei que uma alimentação adequada à genética individual, ela tem impacto geral no organismo a nível físico, mental e emocional? As pessoas dizem, mas por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não é? Pois é, as exorfinas, que são os peptídeos liberados por determinados cereais, eles precipitam um quadro de euforia e estímulo de apetite, gerando ansiedade e compulsão alimentar. Então, quando eu digo assim, que precipita um quadro de euforia, é aquela pessoa que abre uma caixa de bombom e fica eufórica só quando acaba o último bombom, diz, pronto, agora eu estou feliz. Só que daqui a pouco vem a infelicidade de novo e é um cachorro dando a volta da própria cauda. Né? A pessoa acaba de comer aquela caixa de bombom, está feliz da vida porque comeu, fez
que ela desejava fazer, só que daqui a pouco ela está outra vez, cai num quadro de depressão, um pico de depressão, ela abate, não é? Emocionalmente fica abatida, e daqui a pouco ela já quer voltar a comer uma caixa de bombons, ou um pote de sorvete, ou um pacote de biscoito inteiro, e por aí vai. Essas coisas que a gente conhece todos os dias, conhece sempre alguém que é assim, né? E isso gera muita ansiedade e acaba por gerar a compulsão alimentar. São pessoas que estão precisando constantemente de se alimentar. Você já deve ter conhecer casos de pessoas que têm essa compulsividade e que escondem comida no quarto, no guarda-roupa, debaixo da cama para comer sem ninguém ver. Elas estão muito infelizes, né? Bom, também inibe a colicistocinina, que é um hormônio que ajuda a digerir gorduras, proteínas e carboidratos e responsável em secretar enzimas digestivas, né? A colicistocinina. Devido à presença da colicistocinina também no cérebro, porque nós também temos colicistocinina no cérebro, em concentrações relativamente altas, interfere no controle do apetite. Daí as lectinas contribuírem também para problemas de peso, não é? Então, muitas vezes o peso está desorganizado, não consegue atingir aquela marca definitiva do peso em função da colicistocinina cerebral, né? E uma das coisas interessantes que vocês vão perceber, eu falo isso também por experiência própria, é que quando você se alimenta de acordo com a genética individual, seu organismo leva você a um ponto de equilíbrio, nem compensa mais, nem compensa menos. Então, não há necessidade, eu digo isso por experiência própria, volto a dizer, ver o que, é que a gente coloca no prato para comer. Não posso comer muito disso, não posso comer muito daquilo, em termos de quantidade, tá? De calorias. É uma coisa que eu não olho e não recomendo olhar. Calorias. Por quê? Porque quando a gente se alimenta de acordo com a nossa genética individual, parece que o nosso estômago volta para uma medida original, que é essa, do tamanho do nosso punho, né? E a minha deve estar assim, porque eu como um pouquinho e fico satisfeita. Eu não tenho aquela vontade de comer tanto. Posso até comer várias vezes ao dia. Aliás, o tipo O tem muito ácido clorídrico, tem muito ácido estomacal e precisa gastar essa gastrina toda, né? Mas sempre pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então, meu peso está estabilizado e não fico preocupada se eu vou com muito disso, muito daquilo. Eu ponho aquilo que eu consigo comer. Vocês vão chegar nesse ponto de equilíbrio também, certamente, tá? Bom, segundo estudos recentes, quando há bloqueio ainda falando na colicistocilina, quando há bloqueio do receptor da colicistocilina, as lectinas bloqueiam a secreção da amilase, que é a enzima responsável pela digestão dos carboidratos, né? A atividade da amilase, ela é naturalmente maior em pessoas do tipo A sanguíneo, atenção, também do tipo AB, mas mais do tipo A, já que elas metabolizam melhor carboidratos complexos do que os outros tipos sanguíneos, né? Eu até sempre digo que o tipo A é um vegetariano por natureza genética, né? Isso é uma outra história para uma outra hora que eu venho aqui falar. Ainda estamos dentro dos 10 mandamentos. Vamos falar agora no 7º. Uma alimentação em desacordo, incompatível com a genética individual, cria inflamações nas articulações, levando a vários tipos de artrite. Tá? Por exemplo, a família das celonáceas lá que eu falei lá atrás, como o tomate, a berinjela, a batata inglesa, né? O repolho. Então, certas celonáceas, como eu disse, elas contêm enzimas que estacionam próximo das articulações e levam a vários tipos de artrite. Né? Na realidade, artrite é apenas um nome para uma inflamação. Então, se deixa de haver inflamação, deixa de haver artrite, né? Bom, 8. Em oitavo lugar, alteram níveis hormonais. As lectinas do brócolis e outras crucíferas, agora temos as crucíferas aí, há pouco estávamos com as solanáceas, agora temos com as crucíferas, como o brócolis e outros, né? São alimentos goitrogênicos, né? Associados a diversos problemas. Hipo e hipertiroidismo, portanto, a tiroidite Hashimoto, a doença de Graves, ou câncer da tireoide, podendo interferir ainda na capacidade de determinados tipos sanguíneos metabolizar corretamente o iodo, causando então um mau funcionamento da tireoide. Então, muitos problemas de tireoide também, e eu volto a me usar como exemplo, há muitos anos atrás eu sofria de hipertireoidismo. E segundo o médico da época, eu teria que tomar hormônio para o resto da vida. Foi quando eu conheci a alimentação de acordo com a genética individual, nunca foi preciso fazer uso de hormônio, e eu não tenho nenhum problema, e não tenho absolutamente nenhum problema. Bom, e eu sempre digo, com muito orgulho, e que eu cheguei nesta idade num ponto de equilíbrio muito bom, não é? E que há 3 anos e pouco eu estou com 70 anos. Então eu consigo me manter graças a uma alimentação correta, aos melhores exercícios adequados à minha genética individual, e que outra hora eu venho falar
com vocês sobre isso, tá bom? Então, mais um probleminha da alimentação incompatível. Em nono lugar, nós temos as lectinas gerarem resistência à leptina, né? Que é um hormônio precursor comum do diabetes, da obesidade e de outros males que todos conhecem, né? E, finalmente, em décimo lugar, eles estimulam, digamos assim, como é que eu vou dizer, não o acréscimo dos órgãos, mas o entumecimento dos órgãos, são músculos, né? O pâncreas, o fígado, os intestinos. Vocês já devem ter visto pessoas que fizeram dieta, conseguem até emagrecer, vão para a academia, malham, mas aquele estômagozinho alto, aquela barriga, não vai embora nunca. Elas ficam assim fininhas, mas estão sempre com o abdômen abaulado. Por quê? Porque os músculos internos afastaram, né? De tanta alimentação errada. Tudo bem? Então, podemos dizer, resumindo tudo isto, resumindo essa ópera, que as lectinas são um tipo de velcro molecular e cada vez que a gente come errado, né, acontece uma aglutinação instantânea e é aí que demandam todo tipo de problemas. Essas lectinas, digamos assim, elas se ligam a outros organismos, funcionando como supercolas perigosas quando postas em ação com determinado tipo sanguíneo, né? Então, vamos lá imaginar que uma pessoa do tipo O que não pode comer amendoim, comeu um pirzinho de amendoins, né? As lectinas desse amendoim, elas não quebram no estômago, o processo digestório não atinge elas não são quebradas pela hidrólise ácida, elas mantêm-se intactas. Né? E aí pegam carona e vão estacionar no organismo onde haja uma maior fragilidade na pessoa. Olha, pode ser até um olho e formar uma catarata. Então, em qualquer nível, elas vão sempre atuar negativamente. E quando elas chegam nesse ponto, lá, né, param, estacionam e começam a aglutinar, por isso é que se diz que as lectinas são um tipo de velcro molecular, elas começam a aglutinar células circundantes, células boas. E essa inflamação que começou pequenininha, esse foco vai aumentando, e se não detida a tempo, volta a algo crônico. É assim que a gente adoece, não é assim? E isso ocorrerá sempre que ingerimos alimentos que não sejam benéficos ao nosso tipo de sangue. Chegando à corrente sanguínea, então elas escolhem um sistema, ou um órgão, ou todo um sistema de órgãos, como os rins, o fígado, o coração, o pulmão, seja lá o que for, aglutinando as células sanguíneas naquele local, iniciando então o seu processo de destruição. Entenderam? Estão entendendo? Eu espero que vocês tenham muitas perguntas para fazer e que eu possa responder e que, acima de tudo, que eu esteja sendo clara com todos, né? Que vocês estejam entendendo, até porque isto vai ficar gravado e vocês vão ouvir, e depois entrem em contato para continuarmos conversando sobre isso, tá bom? Então, claramente, eu posso afirmar que as interações entre lectinas e o nosso intestino, elas são absolutamente previsíveis, né? E podem ser manipuladas para a nossa vantagem, já que somos nós que escolhemos os alimentos que vamos comer, não é assim? Então, quando passamos a nos alimentar de acordo com a nossa genética individual, que somos nós que o fazemos, isso acaba. Esses problemas vão acabando, vão sumindo. Eu não sei se tem nutricionistas aqui, eu espero que tenham, mas é comum nutricionistas não entenderem assim muito bem quando se diz existir ligação entre cada tipo sanguíneo e a digestão dos alimentos, por ser considerada apenas a importância física do tipo sanguíneo como um antígeno de superfície. Respondendo a essa dúvida, não é um antígeno do tipo sanguíneo que influencia, por exemplo, o nível da acidez estomacal, mas sim o gene do tipo sanguíneo que influencia outros genes localizados próximo ao gene do tipo sanguíneo. Não é? Nós temos um endereço. O gene do tipo sanguíneo dentro do nosso organismo tem um endereço. Ele é um dos 25 mil genes existentes. Então, o gene do tipo sanguíneo fica na perninha aqui do cromossomo número 9, próximo do agrupamento 34. Então, é aí, nesse braço longo, que estão os alelos que deram origem aos nossos tipos sanguíneos. Aí o sistema ABO, sanguíneo, certo? E todos os genes, os 24.959 genes que estão por ali à volta, de cima, embaixo, atrás, à frente, enfim, estão todos ali à volta, eles exercem um efeito sobre os níveis, né? Esse fenômeno é denominado de sistema de ligação de genes, ou seja, muitos genes influenciam o comportamento de outros genes, aparentemente não relacionados. Por isso que, às vezes a pessoa pergunta, mas por que um câncer, o que tem a ver com o tipo sanguíneo? E uma doença cardiovascular? E um diabetes? E um Alzheimer? Qual é a influência? Tem, todos.
os 24.999, se é que existem só 25 mil genes, eles sofrem influência por causa desse intercâmbio que há com o gene do tipo sanguíneo, da localização dele, tá certo? A boa notícia, então, que eu trago hoje, e é aquilo que eu vos disse há pouco, que eu precisava de arrumar alguma forma de a gente poder se alimentar e sem drama, não é? Quantas vezes a gente quer alguma coisa que é incompatível com a nossa genética individual? Quantas vezes a gente tem vontade de tomar um sorvete, tem vontade de comer um pãozinho, um croissant, enfim, alguma coisa, uma guloseima, às vezes até para lembrar a nossa infância, né? Eu que sou portuguesa, ali em Portugal, e ficava lá olhando os doces, se comesse já não me sentia muito bem, então evitava comer. Não, tem que haver alguma coisa, tem que haver alguma coisa, né? Então, a boa notícia que eu trago hoje é que já é possível, se não pararmos definitivamente de comer todo tipo de alimentos desconhecidos, e eu também acho que não é por aí. Eu não sou radical, eu não gosto de radicalismos, eu não gosto da expressão nunca mais. Acho que a gente está aqui na vida para ser feliz, apenas com consciência. Então, o que eu venho trazer aqui hoje é esse ponto de vista de consciência, não é? Mas nós podemos sim realmente pular a cerca e comer de vez em quando alimentos que são desconhecidos, digamos assim, desconhecidos para o nosso organismo, né? Então, nós temos a possibilidade agora de minimizar o impacto dessas lectinas nocivas no nosso organismo perfeitamente, né? Uma janela interna que promete abrir e falar diretamente com o gene do seu tipo sanguíneo. Foi isso que eu criei para vocês, dando uma força ao organismo, sempre que não é possível evitar alimentos que contenham as tais lectinas prejudiciais, ou seja, os alimentos incompatíveis, enviando uma informação frequencial antes que elas possam se anexar às células. Lembra que eu disse que o alimento cai, ele não pode se misturar ao sistema digestório. Essas lectinas nocivas, elas não podem se misturar ao bolo alimentar. Então, eu teria que fazer alguma coisa para anular, para agonizar esse efeito da lectina nociva antes que ela se misturasse ao bolo alimentar e pegasse carona e fosse pela corrente sanguínea fazer os seus estragos, né? Então, pensando na saúde e no bem-estar, o que é que eu fiz? Eu fui no grupo Fisioquântico e disse, olha, eu tenho a fórmula, consegui a fórmula, e eles disseram, muito bem, nós temos um laboratório, que por sinal é fabuloso, vocês conhecem o grupo Fisioquântico, é o primeiro laboratório de florais do Brasil a receber, inclusive, o certificado internacional que atende ao ISO 9001, e esse status não é para qualquer um, tá? Isso foi uma avaliação muito criteriosa, e o Fisioquântico está de parabéns. Então, lançou no mercado, com a minha assinatura, o Antilec, que vocês já devem conhecer, o Antilec Gotas, né? O primeiro de uma série conceitual de minha autoria. Ele é adequado a cada um dos 4 tipos sanguíneos, seja O, A, B ou AB, porque ele é uma informação. Então, quando chega dentro do nosso organismo, a sabedoria do nosso corpo, independente do tipo sanguíneo, vai saber o que fazer com esse frequencial, tá bom? Então, ele é indicado, não importa o fator restos também, não importa se é O positivo, ou B negativo, ou AB positivo, não importa o fator restos. Ele é adequado aos 4 tipos sanguíneos. E tivemos agora a grata alegria de já ter saído em gel, né? Muita gente prefere usar em gel, né? Então, tanto um quanto o outro, o antilectina, está aqui para agonizar, literalmente, as lectinas nocivas dos alimentos. Esse produto, então, ele atua harmonizando esse fluxo de energia do sistema digestório, facilitando a neutralização do papel destrutivo dessas lectinas alimentares no organismo, toda vez que é ingerido qualquer tipo de alimento incompatível com o nosso tipo específico de sangue, né? E o mais extraordinário deste floral, atenção, não pode estar fora da vossa vida, eu posso dizer que este é um produto dos mais importantes, porque a gente não vive, a gente não consegue sobreviver sem comer, não é assim? Então a gente precisa dele, ele é a base de tudo, porque ao agonizar as lectinas, acabam os problemas, vocês vão observar isso. Eu recebo diariamente, o Antilec foi lançado há 1 ano e meio para 2 anos, e imediatamente eu comecei a receber informações de todo o Brasil, de pessoas apresentando casos de sucesso, inclusive eu também nas minhas palestras, organizadas pelo Fisioquântico, eu sou palestrante também do grupo Fisioquântico. Nessas palestras eu levo cases de sucesso incríveis, não só para o ser humano, mas também como para a veterinária, né? Para a área de veterinária, para os nossos pets, para os nossos animais, tá certo? Então, não é só na harmonização da energia digestiva que o Antilec atua, mas também na função de equilibrar a energia da tireoide.
Então, pessoas que fazem uma alimentação adequada, fazem o uso do Antilec também, é perfeito. O Antilec trazendo um equilíbrio perfeito, favorecendo a estabilidade nas oscilações energéticas de todo o metabolismo. O que eu quero dizer com isso? Ajuda também o metabolismo a se terminar, a se equilibrar e ajuda no emagrecimento, claro, não é? E quais são as sugestões de uso? Tá? Já estou quase finalizando esta minha conversa, para depois já receber também as vossas perguntas. Como é que eu sempre eu transmito? Inicialmente, eu pedia para as pessoas usarem 10 gotinhas antes de se alimentar, debaixo da língua, e 5 gotinhas imediatamente após. Bom? Então, como foi formulado para interferir na adesão das lectinas alimentares prejudiciais, o Antilec deve ser recomendado de forma a não permitir ao máximo que essas lectinas se liguem às células do corpo, né? Isso ficou bem entendido. Então, eu sempre recomendo, vai comer, não é, eu vou no restaurante hoje, então eu vou pingar aqui em casa 10 gotinhas e vou para o restaurante, e depois lá mais tarde, quando eu voltar para casa, eu pingo mais 5. Não dá. Tem que ser imediatamente. Por quê? Na hora que você vai comer, seja no restaurante, em sua casa, ou vai numa lanchonete, merendar, enfim, você puxa seu Antilec, gotas ou gel. Tá. Se forem gotas, como é que você faz? Não precisa mais ser 10 gotinhas. Você pode levantar a língua, dar uma boa borrifada, tá? Segura contando mais ou menos até 30, engole, faz a sua refeição, faz o seu lanchinho, né? Ou come o seu petisco. Acabou, limpou a boca, já pega de novo no Antilec líquido, pinga dá mais uma espirradinha, mais curta que a primeira, e pronto, interferiu. Porque nessas duas tomadas, tanto na inicial imediatamente já vai uma informação para o cérebro a fabricar enzimas. Vamos já movimentar lá dentro, a nossa sabedoria interior já vai dizer o que precisa, o que precisa, o que precisa. Então já vai anular. Mas existem algumas lectinas, que elas são poderosas, que furam esse bloqueio. Então, para aquelas que furam o bloqueio antes que elas cheguem no estômago, você já pinga mais um pouquinho após, então, você comer. Ficou entendido? Agora, vamos ver como é que é usado o gel. Muito interessante também. Antes de comer, você pega numa gotinha gorda, essa pode ser gorda, tá? A gotinha. E você vai passar aqui, ó, vai fazer um movimento aqui debaixo, aqui, ó. Né? Não é lá dentro, mas aqui embaixo, esta parte submaxilar, não é? Vai mais ou menos contando até 20, 30, faz uma ligeira massaginha, tá bom? Come, ao final você tira outra gotinha, não precisa ser tão gorda, e você passa na boca do estômago. Vai fazendo uma discreta massagem, abre a blusinha, faz uma discreta massagem. Bom, vai no banheiro, está de vestido, normalmente a gente anda com uma camiseta, enfim, mas está de vestido, você vai no banheiro e dá uma passadinha lá na boca do estômago. Tudo bem? Então, muito simples. Bebês e crianças até 3 anos. Se é gota, 2 a 3 gotas antes de ingerir qualquer alimento e umas 2 gotinhas após, né? E se a criança, por exemplo, tem muitas mães que ainda insistem em dar leite de vaca para as suas crianças. E elas rebolam depois. Mas rebolam depois. Então, você pode ir pingando 1 ou 2 gotinhas de hora em hora nessa criança. E no caso de adultos que comeram muito mal uma feijoada, que ela é completamente inadequada, tem a carne de porco, tem todos aqueles embutidos, tem os nitritos, tem os nitratos, enfim, aquela salsalhada toda, a pessoa vai ficar muitas horas lá com aquele ouvido, aqui no ouvido, eu estou aqui, então vai pingando um Antilec, não é? Ou vai passando o gel aqui na barriguinha, mas eu acho que nessa hora é melhor ir pingando debaixo da língua, é mais prático, né? E se for doentes neurológicos ou crianças, por exemplo, bebês em UTIs neonatal, como é que ela pode fazer? Pode usar o Antilec em gel, como também pode ser usado nessa criança uma pontinha de um algodão, do tamanho da pontinha de uma cotonete, e embeber no Antilec e segurar, entreabrir os braços, os lábios do bebê ou de uma pessoa neurologicamente afetada, até um idoso, né, com Alzheimer, com Parkinson, enfim, sofreu um acidente neurológico, pode entreabrir os lábios e colocar o Antilec, depois tira, passado um tempinho, tira, joga fora, pronto. Já foi a frequência lá para dentro. Entendido? Bom, agora dos 4 aos 9 aninhos, 3 a 5 gotas, um pouquinho mais de gotas, ou uma espirradinha também antes, e mais umas 3 após, e de hora em hora, até umas 3 horas, se a criança foi no McDonald's da vida, ou se foi tomar
ou se comeu muito sorvete, ou se foi a uma festinha de aniversário e passou a tarde comendo besteira e que venha para casa mal disposta, você pode pingar de hora em hora, até mais ou menos umas 3 horas, é suficiente também para aniquilar, tá bom? A partir dos 10 horas, então, foi aquilo que eu disse já no início, né? E para quem não segue a dieta do tipo sanguíneo? Ah, eu não quero seguir a dieta do tipo sanguíneo. Ou vocês estão aí e dizem, mas os meus pacientes, os meus interagentes, os meus clientes, eles não querem seguir a dieta do tipo sanguíneo. Tem que fazer uso do Antilec da mesma forma, constante, tá certo? Bom, e agora um detalhe muito interessante. Muita gente me pergunta, mas é só quando a gente come incompatível com o nosso tipo sanguíneo? Isto para quem segue, tá? Eu sugiro que não. Por quê? Passou-se a designar o termo de lectinas a todos aqueles agentes que vêm de fora para dentro, portanto, fatores exógenos, que adentrem a nossa corrente sanguínea e, de alguma forma, sofram ação direta do nosso sistema imunitário, que terá que ativar anticorpos. E quando é que isso acontece? Na tomada do antibiótico. Se você precisa tomar um antibiótico químico, você precisa tomar um anti-inflamatório. Se você vai tomar uma vacina ou a sua criança, antes e depois também. Se você vai fazer quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, seja lá em que situação for, para vocês terem uma ideia, quando eu coloco alguma tinta no cabelo, muito raramente uma rena ou assim, eu pingo antes e pingo depois também, para a ação dessas lectinas, digamos assim, passou-se a designar então esse termo de lectinas, a esses agentes externos que possam vir contra o nosso sistema imunitário. Então eu tenho esse cuidado também, não custa nada. O que custa? Eu prefiro a minha saúde, né? Prefiro me sentir sempre bem do que ficar poupando um Antilec, uma gotinha de gel, não é assim? Então, vocês estão percebendo a importância, é condição sine qua non. Posso dizer que é um dos frequenciais o mais importante que nós temos, dado que nós estamos constantemente nos alimentando, ou fazendo uso de remédios, não é? Ou hormônios, a tireoide, anticoagulantes, remédios para o coração, seja lá o que for, pinga antes e pinga depois, não custa nada. Ou então o gel, que é mais fácil. Passa, se não quiser pingar aqui, pinga, faz uma massaginha aqui na testa também, ou nos punhos, pronto. Tudo bem? Mas não fica sem. Então, essa é a minha sugestão. O que é que eu poderia dizer mais? Já temos várias perguntas, então, viu, sempre doutora? no mínimo por 3 horas, se eu muito errado, eu já estou terminando aqui, Renata. Espero que esteja sendo clara. Estou sendo clara, Tá, acho que está todo mundo entendendo direitinho. Tá, Renata? Tá, sim. Chegou o áudio impecável para todo mundo? Está chegando o áudio bom, né? Está chegando o áudio bom. Muito bem. Então, sempre no mínimo 3 horas. Por que eu digo no mínimo? Porque realmente quando a gente come errado. Né? Quando a gente vai num restaurante, a gente não sabe como é que foi feita a comida, né? Quando vai nesse self-service, a gente não sabe. Então, pinga sempre, tá bom? E quando você percebe que comeu errado, é quando a digestão fica mais lenta, quando você tem uma sensação de empachamento, quando existe uma dor abdominal, refluxo, quando as pessoas comem, a comida parece que volta, né? Uma queimação no estômago, uma sonolência, qualquer tipo de mal-estar, isso significa que comeu errado, tá bom? Então, qualquer desses sintomas evidenciam claramente que as lectinas conseguiram furar o tal do bloqueio, né? E causar uma série de danos. Então, o papel do Antilec é principalmente anterior a que isso aconteça. Sabendo que lectinas conseguem furar o bloqueio e chegar, então, ao estômago, é necessário, então, nas próximas horas, se a pessoa come muito errado, ir pingando o produto. Bom, outra pergunta que me fazem muito. O Antilec precisa tomar por quanto tempo? Eu brinco e digo a vida inteira, se você pretende comer a vida inteira também. Eu pretendo, então eu vou tomar a vida inteira. Não é assim? Bom, com o tempo o organismo vai melhorando, certamente. O processo digestório vai equilibrando naturalmente, não precisando pingar o produto tantas horas seguidas às refeições, mesmo quando a gente come mal. Vocês vão perceber essa coisa boa, né? Estamos ficando mais cientes também da necessidade de nos alimentarmos de acordo com a nossa genética individual. Tudo bem, gente? Então, esta é a palavra que eu passei hoje para vocês e agora eu vou esperar as vossas perguntas com muito carinho, tá bom? Nossa, doutora, que delícia de aula! Eu estou imaginando todo mundo com o papel na mão, desesperado, escrevendo, porque é muita informação. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é, pediram para fazer citar os 10 mandamentos, né? Então, a senhora poderia citar os 10 mandamentos. Isso vai ficar gravado, mas de qualquer forma,
Esses 10 mandamentos é uma boa, né? Gravou. Gravou, né? Alguém especial que fez essa pergunta? Gostaria de dirigir essa pessoa? Deixa eu achar o nominho dela. Ah, estava escrito como user, não tinha o nome da pessoa. Lúcia. Então tá. Vamos começar. Não, tá aqui, ó. É a Evelyn Paiva. Achei o nome dela. Foi a Evelyn Paiva que fez. Tá bom. Então pronto. Olha, desencadeio inflamações em todo o corpo, tá? Isso vai ficar gravado e depois a pessoa estuda um pouquinho mais todos os detalhes que eu falei. Então, é bem curtinho, só uma batidinha. Exato. Causam inflamações em todo o corpo, mimetizam a ação da insulina, danificam o sistema digestório, olha lá que coisa horrível. O que faz mais? Provocam lesão intestinal, né? 6, interrompem sinais nervosos no corpo, alteram níveis de neurotransmissores. Deixa eu ver, em 7, criam inflamações nas articulações. Em 8, alteram níveis hormonais. Em 9 lugar, geram resistência à leptina. E em 10º, estimulam os órgãos digestivos, né? O entumecimento dos órgãos digestivos. Pronto, esses são os 10 mandamentos. Eu vou fazer um livro, viu? Sobre os 10 mandamentos. Olha, tem aí. Ó, a doutora Letícia também fez uma pergunta aqui, né? Ela está perguntando se... ela falou assim, porém não dá para levar em consideração somente o tipo sanguíneo para escolher os alimentos, não é? Dentro de um mesmo grupo sanguíneo pode haver muitas diferenças? Sim, tem sim, doutora Letícia. É que hoje eu estou falando assim, digamos, reto, tá? Mas o fator reto também tem alguma importância. Mas uma coisa que tem muita importância é o facto da pessoa ser, o tipo sanguíneo ser secretor ou não secretor. Infelizmente, este exame para avaliar o antígeno secretor ou não secretor, ele não é feito no Brasil. Tá? Consegue-se saber se a pessoa é secretora ou não secretora por um teste que é feito no Brasil chamado LUS, o sistema LUS, né? Por exclusão, mas isso já é um outro caminho. Mas realmente tem muita importância. O gene secretor, eles são os primos direitos, digamos assim, do gene do tipo sanguíneo. Então, eles são muito importantes. Por exemplo, um tipo O secretor, ele tem diferenças estruturais para um tipo O não secretor. E assim se dá com os outros tipos sanguíneos. Eu, numa outra oportunidade, se a Renata quiser, a gente pode, eu posso vir falar um pouquinho mais sobre essas particularidades. Tudo bem? Já fica até para a próxima, né? Doutora, a Vera fez uma pergunta muito interessante também. Ela perguntou se nós podemos entender que as lectinas influenciam nas emoções. Completamente. Lógico. Olha, só assim, bem curto. Todas as doenças começam no intestino. E a serotonina, que é fabricada 90% no intestino, ela é fabricada 90% no intestino. Se você não tem um bom aporte intestinal, cadê sua alegria? Né? Você vai ficar arrastando argolas pelo resto da vida. Correntes, né? Arrastando correndo o resto da vida com tristeza. Então, quando a gente corrige o terreno biológico, através de uma alimentação adequada à genética individual, a primeira coisa que você vai perceber numa pessoa depressiva é que ela estoura de felicidade. Porque é recuperado esse padrão serotonina. Isso só para falar na serotonina, tá? Muito bom. Temos mais uma pergunta aqui da Vilma. Ela pergunta assim, podemos então entender as lectinas como substâncias tóxicas presentes nos alimentos? E as pessoas terão sensibilidade a uma e a outras não terão sensibilidade? De acordo com o tipo Exatamente. sanguíneo? Exatamente. Então, conforme eu expliquei, até dei o exemplo da fava, não é? Que ela é prejudicial para o tipo A, mas ela é compatível com o tipo O. Então, e exatamente por aquilo que eu falei no início, não é? Que cada tipo sanguíneo tem os seus antígenos próprios. Então, se os antígenos são diferentes, já se imagina que há comportamentos diferenciados também para todos os eventos, especialmente para os alimentos. Sim. Se não ficou claro, por favor, refaçam a pergunta. Pode fazer, pessoal. Eu tô aqui com o chat aberto. Uma pergunta que veio lá de Belém do Pará, da Larissa. Ela pergunta o seguinte. Ela pergunta se o Anti-LEC, ele controla os vômitos nas pessoas ou crianças nos vômitos de caráter alimentar. Eu não entendi a pergunta. O que é? Controla o quê?
Ela pergunta se o anti-leque, ele ajuda a controlar o vômito de pessoas ou de crianças que vomitam por caráter alimentar. Sem dúvida, as sensibilidades. Lembra que eu falei que nós temos dois pilares onde estamos montados estruturalmente, que é o nosso sistema imunitário e o nosso sistema digestório. Então, o nosso sistema digestório sendo afetado, dá aquilo que eu já falei, da náusea, da ânsia de vômito, da diarreia, da prisão de ventre, flatulências, eructações, tudo isso, esse refluxo, digamos assim, muita gente, eu sofro de refluxo. Na realidade, elas não têm refluxo gastroesofágico. Elas têm problemas de eructações e às vezes até volta a comida por total incompatibilidade. Bom, a Ana fez a seguinte pergunta. Ela perguntou se o fator sanguíneo positivo ou negativo influencia no tipo, nos alimentos, sendo do mesmo tipo sanguíneo. Se faz diferença ser positivo ou negativo? Para quem for tipo sanguíneo, não. É mais para grávidas e assim, mas o tipo sanguíneo não. Agora, o secretor e não secretor é extremamente importante, mas é muito importante. Então, quem puder fazer o exame para avaliar o sistema Lewis, e os laboratórios podem talvez, eu não sei se os laboratórios no Brasil estão preparados ou se tem que mandar para os Estados Unidos ou para a Europa. Aqui é mais para os Estados Unidos, né? Ainda não fazem esse exame e esse é realmente muito importante. É muito importante. Como eu disse, é muito importante. Mas o fator restos, não. Pode ficar tranquila, não tem muito problema, não. Essa foi a Ana que perguntou. Obrigada, Ana. A Lívia, né? A Lívia, ela ficou um pouquinho com dúvida com relação ao uso do antileque. Acho que vale a pena a senhora falar novamente, porque ela colocou assim, o antileque tem que ser tomado todos os dias. Ok. Mas o que você citou de tomar 3 horas antes, como que funciona? Acho que vale a pena repetir a forma de usar. Sim, vale a pena, sim. Bom, é assim. Tem 3 tipos de pessoas. Umas que não querem seguir a dieta do tipo sanguíneo. Isso é uma. Então, elas vão tomar o antileque sempre. Elas vão comer o que elas querem, na hora que elas querem, do jeito que elas querem. Obviamente que elas vão ter que fazer uso do antileque muito mais vezes. Por quê? Porque muitas vezes a comida não lhes vai cair bem. Eu elenquei aqui todas as situações que a pessoa que come errado lhe pode acontecer, né? Sonolência, mal-estar, isso, aquilo, enfim. Eu elenquei aqui uma porção de situações. Então, essa pessoa que não se alimenta de acordo com a sua individualidade, ela vai sofrer muito mais do que outra que se alimenta de acordo com a sua individualidade. Então, ela vai precisar de repetir mais vezes. Então, esse é um caso. Agora, vamos para as pessoas que seguem a dieta do tipo sanguíneo, mas que querem pular a cerca de vez em quando. Tá? Eu quero chupar um sorvete. Acontece comigo também. Às vezes eu quero tomar um sorvete, tá? E aí lá eu pingo logo no antileque. E às vezes esse sorvete, mesmo pingando o antileque, pingo antes, pingo depois, mas não tanta lactose, mas como outros componentes da caseína, que é péssima. Às vezes eu ainda digo que a caseína do leite é pior que às vezes que a lactose, né? Então eu sou muito sensível à caseína e não tem como fugir, né? Então às vezes eu sinto uma indisposição, um mal-estar, eu vou pingando até 3 horas, eu pingo de hora em hora, pingo quase umas gotinhas, o máximo até 3 horas. Depois de 3 horas também o antileque não vai resolver mais. O que tinha para ser anulado, agonizado, neutralizado, bloqueado, já foi, tá bom? Então, esse é o segundo caso. E um terceiro caso era o que eu estava dizendo, pessoas que seguem a dieta de sanguíneo, lá 60%, 70%, mas que fazem uso de remédios químicos, ou vão vacinar, ou estão fazendo quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, sei lá, vão fazer uma cirurgia, vão fazer algum procedimento estético, aí pinga antes, pinga depois de tomar, de ingerir ou de ser inoculado esses produtos químicos. Ficou alguma dúvida? Então, quando eu digo até 3 horas, é quando a gente se alimenta muito mal. No mais, vai comer, tal, pingou antes, pingou depois e acabou. Né? Mas se perceber que alguma coisa, algum componente alimentar ali, que não foi você que fez a comida, foi comer num restaurante, ou foi em algum lugar que foi comer e não sabe exatamente o que é que colocaram, mas que está deixando você empachada, mal disposta, sonolento, cansado, você pode pingar, pinga antes, pinga depois, e até 3 horas vai pingando de hora em hora. Só até 3 horas, depois disso também já não vale mais nada. Ficou bem claro? Renata, você acha que ficou bem claro? Pergunte, por favor, se ficou.
porque se não ficou, eu volto a repetir. Então, ou pinga o antileque, tá? Ou usa o gel. Agora você escolhe qual é a melhor forma, tá certo? Som. Tô sem som. Esqueci de ligar. Voltou. Então, o antileque, o gel, isso, passa aqui. O gel. Aqui debaixo, no submaxilar. Tá. E depois, a segunda parte já é aqui no estômago, na boca do estômago. Tá. No caso de gestantes também ajuda no enjoo de gestantes? Foi uma pergunta que foi feita aqui. Deixa eu até ver o nome da moça que fez a pergunta. Eu acabei de ver o nome dela, acabei passando. A Érica. Foi a Érica que fez essa pergunta. Essa aula sobre as gotinhas. Peraí, tem um microfone ligadinho aqui. Pode usar tanto uma coisa quanto outra. Professora lá de Portugal. Pronto, Oi? Pode falar. Não, é que entrou outro microfone. Pode responder. Perfeitamente. Pode usar grávidas também. Não tem contraindicações. Isso é um frequencial. Não é? Então, entrou no organismo. O organismo precisa de uma determinada demanda. Ela vai pegar, funciona, acabou. Não tem contraindicações. Então, tenho recebido muitas grávidas, inclusive, dizendo que se beneficiam demais, que pararam de ter esses sintomas de enjoo, especialmente nos 3 primeiros meses de gravidez. Sim, pode usar. Tanto as gotinhas, da forma como eu expliquei, quanto o gel. Tá bom? Vai ser bom. Ou seja, a melhor forma de colocar o gel é essa e na boca do estômago. Mas se complicar muito, passa aqui, passa na testa e qualquer outro ponto, tá certo? Mas ele vai ter um resultado mais instantâneo aqui, debaixo, e realmente na boca do estômago. Tudo bem? Muito bom. Tem uma pergunta aqui que é da Denise, já apareceu mais de uma vez, inclusive, a questão das doenças autoimunes. Você pode falar mais um pouquinho dessa questão das doenças autoimunes e dos alimentos que realmente a pessoa tem que fugir deles? E quando não fugir, colocar o antileque para poder amenizar? Olha, esse assunto ele é muito extenso, porque existem as várias... É assim, parte de um princípio que cada vez que a gente se alimenta errado, vai haver imediatamente um impacto em órgãos e sistemas, ou todo um sistema de órgãos, entendeu? Então, ele impacta tudo. E com aquele cruzamento, aquele sistema de ligação de genes, eles estão se cambiando, e isso vai ser também, esses alimentos vão ser de acordo com a genética individual. Eu, para isso, Renata, vou sugerir o meu livro. Sim. Porque a pessoa não precisa ficar tão preocupada, o que eu vou comer que pode me prejudicar a tireoide. Aqui tem todo... Se a pessoa segue uma alimentação de acordo com o tipo sanguíneo, ela não vai ter esses problemas e não precisa se preocupar com as doenças. Então, por exemplo, no caso de tireoide, Hashimoto, doença de Graves e assim, tem que ter cuidado com as crucíferas, os alimentos crucíferos. Mas tem que ver também a sua individualidade biológica. Porque cada tipo sanguíneo, existem várias crucíferas, e cada tipo sanguíneo tem as suas sensibilidades particulares. Entendeu? Então, eu sugiro a leitura do meu livro, Dieta pelo Tipo Metabólico e Sanguíneo. Ele é editado pela Fisioquântica. Vou aproveitar e dar o meu site, porque quem entrar no meu site, o livro está à venda nas livrarias pelos mesmos valores que são vendidos em qualquer lugar e vai direto na sua casa. Então, o meu site tem algumas coisas já, o meu site é novo, mas ele já tem muitas matérias, muita coisa assim bem interessante. www.emiliaogpinheiro.com. Só assim, emiliaogpinheiro.com. Entra no meu site, imediatamente olha lá os livros que estão aqui à venda e você vai encontrar tudo isso. Não isto que eu falei aqui, esta aula que eu dei, esta aula técnica, né, para vocês, mas vai encontrar de uma forma geral todos os alimentos, mais de 200 tipos de alimentos compatíveis com cada um dos tipos sanguíneos. Doutora, apareceu uma pergunta muito interessante aqui, né? Pessoas que depois de adultas desenvolveram a intolerância alimentar, como que o antileque pode ajudar essas pessoas? Pode chegar uma hora que ela reverte esse quadro ou vai só amenizando para que não sofra tanto com sintomas?
Sabe por quê? Olha, eu respondo de uma forma muito simples. Sabe por que as pessoas morrem de doenças? Porque não se curam. Não é? Elas não se curam. Elas tomam remédios, mas remédios é só para remediar. Elas não se curam. Elas simplesmente põem um tampão, né? Colocam um tampão com o remédio e ponto final. Com uma alimentação adequada à genética individual, se deixa de haver resíduos tóxicos, as inflamações começam a regredir. E em regredir, há a condição sim de haver uma homeostasia, óbvio. A não ser que a pessoa já esteja muito, mas muito mal. Eu sempre digo que a dieta tipo sanguíneo, quem faz esse tipo de alimentação, não só da alimentação, mas com exercícios mais adequados, todo um projeto de vida adequado à individualidade biológica, ela remoça até 25 anos. E eu não estou falando de rugas, nem de rosto, estou falando por dentro, órgãos, sistemas, metabolismo rejuvenescido. Você quer melhor que isso? Não é? Sim, então, só se a pessoa está muito mal. Né? Então, já lido há muitos anos com pacientes com doenças incuráveis que estão aí contando histórias fabulosas. Sim, e vai rejuvenescer ainda. E agora com o Tilec, melhor ainda. Rejuvenesce mais rápido ainda. Se fazer uma alimentação adequada ao tipo sanguíneo já é bom, imagina quando consegue jogar fora todas essas lectinas nocivas, todos esses agentes que vêm de fora para dentro, para acabar com a nossa beleza, né? Nossa, doutora, está muito rico. Ainda bem que nós gravamos isso, porque está sendo uma aula assim maravilhosa. E as perguntas continuam aqui, né? A Viviane perguntou o seguinte: pessoas que após comer se sentem com taquicardia, cansada, têm um diagnóstico de síndrome de dumping, mas não fez bariátrica. Isso também pode ser devido à questão das lectinas? Essa sensação de cansaço, essa taquicardia? Sim, sim, sim. Bom, a parte de ser especializada em nutrigenética, eu também sou terapeuta integrativa ortomolecular. É uma área que sempre chamou muita atenção. Provavelmente, essa pessoa que fez essa pergunta, ela possa estar intoxicada por chumbo. Aí também esse viés muito interessante. Quando uma pessoa vai ao meu consultório fazer uma consulta, eu sempre começo por avaliar as condições psicobiofísicas dela através de um check-up, através de virá-la do avesso, né? E duas coisas que eu vejo que são muito importantes e que às vezes não deixam a pessoa se curar, digamos assim, ficar bem. Eu não vou usar a palavra cura, que ela é muito forte, e a gente não pode usar essa palavra, eu curei, eu fiz, não. Mas vai lá, quando a pessoa volta a um estágio de boa saúde, eu prefiro falar assim, de boa saúde, existem elementos que não nos deixam adquirir essa boa saúde de uma forma tão rápida quanto a gente gostaria, que são exatamente os metais pesados, que quando estão num nível de toxicidade muito alta, já estão abalando o núcleo celular, já estão afetando o DNA, né? E parasitas intestinais também. Não é? Enquanto os metais pesados eles competem com minerais essenciais, os parasitas intestinais eles se alimentam das mesmas coisas que nós precisamos, vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, tudo isso. Então, eles são hóspedes indesejáveis que nos estão roubando. Eles abrem, todas as noites eles vão na nossa despensa e comem tudo do bom e do melhor e deixam o resto para nós. Então, um organismo rígido não pode ter metais pesados e não pode ter parasitas intestinais. Então, a primeira coisa que eu faço nessas pessoas é retirar esses vetores, digamos assim, à boa saúde. E, posteriormente, uma alimentação adequada à genética individual. Sim, ela é perfeita para isso. Creio que respondi. Se não respondi, por favor. Respondeu sim, doutora. Super resposta. Aí tem uma perguntinha aqui, que eu acho que dá para esticar para mais coisas, né? Que é uma pergunta da Lívia. Ela fala assim, meu tipo sanguíneo é B, mas quando eu ingiro carne, né, na dieta do tipo sanguíneo, pode não dar, ela falou assim, pode não dar certo para mim. Essa questão das carnes, doutora, a senhora tem alguma questão especial para com elas? Sim. Olha, a questão da carne é muito interessante. Por que o tipo O pode comer carne tranquilamente? Porque ele é o único sanguíneo que ele possui altos níveis de ácido gástrico, né? Ácido clorídrico, muito, muito. Então, ele precisa da carne vermelha até para diluir, digamos assim, para gastar, para atender essa demanda toda de ácido clorídrico, né?
e ácidos. O tipo B sanguíneo é, a seguir ao tipo O que produz mais ácidos. É o tipo B. Então, o tipo B pode comer pequenas porções de carne, sempre observando como se sente. Normalmente, as carnes mais adequadas são de carneiro, dos caprinos. Mas isso mesmo. Então, o tipo B tem realmente um pouco mais de quantidade de ácido gástrico e pode comer carne. Não vejo porque não possa comer. Realmente, o tipo O é o único carnívoro por natureza genética. O tipo é mais um nômade. O morro de inveja é o único tipo que pode tomar, pode comer laticínio. Muito simples. Lembra que no início eu falei dos açúcares de cada tipo sanguíneo? O açúcar do tipo B é D-galactose e o açúcar do leite de vaca é D-galactose. Está explicado por que pode tomar leite? Sim. E por que o tipo O pode comer carne vermelha? Porque a carne é fucosa e o tipo O só tem açúcar fucose. Então, cada alimento tem os seus açúcares que reagem ou não com o antígeno do tipo sanguíneo, como eu expliquei logo no início, hoje. Nossa, doutora, tudo bem? Ficou entendido? Assim, super entendido, tá? Assim, maravilhoso. A senhora poderia falar mais um pouquinho sobre a questão da síndrome de Hashimoto? A senhora citou durante a palestra e eu acredito que poderia aprofundar um pouquinho, porque a gente sempre acha que o problema da Hashimoto é a tireoide, né? E a coitada, na verdade, ela que sofre o baque. Olha, eu começo por dizer assim, uma das coisas que mais me preocupa quando chega uma pessoa com problema de tireoide é se ela está intoxicada por níquel, porque o níquel sempre interfere com a tireoide. A primeira coisa que eu vejo é isso. E quando a pessoa realmente já está nesse desequilíbrio, eu uso muitos produtos da Fisioquant, eu gosto muito do Algalis, acho que eu posso falar aqui, não é? Sim, deve, por favor, fique à vontade. Pronto. Então, eu gosto muito de usar o Algalis, 15 gotinhas em jejum antes de escovar os dentes, e à noite 15 gotinhas do corretório. Gosto muito de usar esses dois. Então, eu retiro o níquel, eu corrijo o microbioma, né, corrijo o terreno biológico, portanto, de matar os parasitas, eu uso o Antiver, 10 gotinhas 3 vezes ao dia, tá bom? Nas pessoas que estão com esse problema, para corrigir. Portanto, retiro o níquel, retiro o metal pesado, retiro os parasitas intestinais, corrige o terreno biológico e alimentação adequada à genética individual. E dependendo do seu tipo sanguíneo, você vai lá olhar quais são os alimentos. Não tem que ficar preocupado se esse é uma crucífera, se não é. Coma de acordo com o seu tipo sanguíneo e use sempre o antileque, você está completamente protegida. E você vai ver, pela experiência que eu tenho tido, pode até não zerar, tá? Mas a maioria das pessoas, eu no meu caso, o meu hipertireoidismo, que era grave, né? Não sei nem o que é isso. Não sei nem o que é isso. Então, não vou dizer aqui que cura, é uma palavra muito forte que a gente não pode usar, mas lhe garanto que muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Então, como que a senhora costuma tratar? Então, a senhora utiliza um corretor de terreno biológico, no caso, a senhora gosta de usar as diáteses? Gosta de usar o Antiver? Não, porque eu uso a dieta do tipo sanguíneo, né? Então, eu não me agarro mais em nenhum mecanismo para não confundir mais ninguém. Ótimo, explica isso para o pessoal para entender como que a senhora trabalha. Eu faço duas coisas muito interessantes. Quando a pessoa está muito mal, muito obesa, ou me procura já com câncer, ou com uma doença já instalada grave, eu tenho por norma já entrar na dieta 5. Sempre eu coloco a dieta 5 ali 4 a 6 meses, tá? No protocolo. Longo tempo, né? A senhora mantém bastante tempo. 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. E para dar, assim, aquela pancada final, né? Para tentarmos dar essa pancada final. Quando a pessoa está naquele processo, veja bem, quando a gente se afasta da nossa diátese principal e entra numa doença, mesmo que não seja tão grave, ela já não é mais aquela diátese primária, né? Então, já há aquela escorregada. Então, eu vou para a diátese 4. Então, eu ando sempre entre a 4 e a 5. Normalmente entre a 4. Então, corrijo o terreno biológico através do Antiver, 10 gotinhas 3 vezes ao dia, retiro os metais pesados. Isso é fundamental. E vamos para as coisas principais, que a pessoa que nos busca, ela quer uma solução. Então, eu entro com os produtos quânticos, dependendo do caso, dependendo do problema, né?
E uma alimentação adequada à genética individual para a vida inteira, obviamente, e o anti-LEC para a vida inteira. Os outros produtos, 4 a 6 meses, a não ser o anti-ver. O anti-ver, que é para, digamos assim, ele me ajuda a corrigir o terreno biológico, as pessoas dizem assim, ah, então isso é desparasitante. Eu digo, não, não é desparasitante. Mas não mata os parasitos? Mata. Mata, mas não é desparasitante. Mas mata. Por que que mata? Eu gosto de explicar às pessoas, e aproveito para explicar, muito bom. Essa pergunta é muito pertinente. Como que o antiver funciona? Muito, muito pertinente. Eu sempre digo assim, olha, desparasitante, eu não gosto de usar desparasitante, porque existem várias classes de parasitos. E não é um químico que vai fechar o círculo de todos os parasitos intestinais. Então, o que é que a gente tem que fazer? Corrigir o terreno biológico é mais fácil. Então, eu dou um exemplo sempre assim. Imagine que você quer matar todos os leões da selva. Tá? Então, você tem as melhores armas, as melhores balas, a melhor munição para matar todos os leões da selva. Você nunca vai conseguir matar todos os leões da selva. Você quer saber como é que você conseguiria matar os leões todos da selva? Jogando fogo na selva. Pronto. O que aconteceria com os animais da selva? Eles fugiriam para não morrer queimados. Não é? Eles iriam fugir. E cadê o alimento deles? Quando eles quisessem voltar, o habitat deles estava zerado. Não tinha mais habitat. Então, os parasitos acabam por se desinstalar, morrer e acabou, porque se corrigiu o terreno biológico. Olha que simples. Olha que simples. É assim que eu corrijo o terreno biológico. Não é com desparasitante, mas fazendo essa correção com o antiver, que ele é bárbaro para isso. Então, assim, se a pessoa já está com uma solitária, uma bactéria H. pylori, uma ascaridíase, uma ameba, o vírus influenza, 4 a 6 meses de antiver. Agora, se a pessoa está com um parasitinho, enterobos vermiculares lá da vida, uma coisinha assim mais basiquinha, como eu chamo, basta 1 mês, 2 meses, 1, 2 vidros, está de bom tamanho. Senão, vai mais longe. Certo. A senhora faz aquele tempo de 15 dias ou a senhora faz a tomada direta? Como que é a sua forma de trabalhar? Direto. 4 a 6 meses. O organismo precisa, já que a informação não pode ser truncada, Renata. Não existe informação truncada. Eu não gosto de truncar as informações. Então, se eu estou dando uma informação ao organismo, é mudando a expressão gênica dele. Eu preciso fazer essa mudança. Porque não é fácil. A gente está lidando com muitos agentes internos que não são fáceis da gente combater. Então, é muita sabedoria vindo de produtos deste tipo dos indutores frequenciais e a sabedoria do nosso corpo. Eles estão sempre ali, se comunicando. O que posso fazer? Eu não trunco. Não vou bloquear. Não, toma 3 meses, depois para. Não, vamos fazer seguido. O organismo está precisando disso. Para dar a volta por cima rápido. Essa é a minha forma de trabalhar. Doutora, muito bom. Nós vamos para a última pergunta agora. Aí depois eu vou abrir o microfone das pessoas para elas poderem falar contigo, né? Que se quiserem abrir as câmeras também, tá? Para a gente fazer uma despedida linda aqui. Eu quero realmente agradecer a tua disposição de ter preparado essa aula rica, né? Para nós, né? Que elaboramos esse evento, foi realmente um espetáculo. Nós batemos aqui 52 pessoas na nossa conferência, que não é uma live, né? É uma conferência, na nossa conferência, sendo que foram todas pessoas convidadas, né? Pessoas que ficaram sabendo de uma forma ou de outra e foram convidadas. Então, foi assim, um sucesso. Posso falar de boca cheia, gente, que nós criamos um sucesso aqui. Eu, a senhora e todos os participantes. Muito feliz, Renata. Pela parte que me toca, eu fico muito feliz. Que bom, que bom. Se eu pude ser útil, é a melhor coisa quando a gente pode fazer o melhor pelo maior número possível de pessoas. Um monte de agradecimentos aqui. E eu gostei muito, eu vou fazer essa última pergunta porque ela pega muito na questão da epigenética, né? Ela perguntou assim: como tratar o intestino de pessoas que possuem doenças autoimunes, tá? Como a esclerose múltipla, por exemplo, e aumentar a imunidade desses portadores? Com a dieta do tipo sanguíneo, poderia também ajudar na questão do diabetes? E fez um agradecimento da sua maravilhosa aula. Então, a gente vai fechar com essa pergunta e a senhora fica à vontade para falar o que achar que tem que ser dito.
Ah, Renata, essa pergunta é tão simples de responder. Olha, doença só é feio o nome. Só é feio o nome. Doença autoimune, doença disso, esclerose múltipla. Esqueça isso, isso é tudo. Qualquer doença, de A a Z, é uma profunda distorção que não deveria existir, porque a gente não nasceu, a não ser quando a gente já nasce com alguma doença, né? Mas no mais é tudo construído por nós. Nós é que construímos o nosso mal-estar, as nossas doenças. E elas só têm nomes apavorantes. Elas só têm apavorante um nome. O resto é simples assim, como eu acabei de falar. É isso. O nosso organismo tem que estar sempre redondinho, livre de parasitas intestinais, portanto, com uma boa correção. Estamos falando de corrigir terreno biológico. Um terreno biológico corrigido tem toda a matéria-prima, tem toda a infraestrutura para deixar o seu DNA lá em cima, batendo palmas. Então, é por aí que a gente tem que ir, a partir do simples para o complexo, como nos transmitiu René Descartes, né? Ele partia do simples para o complexo. A gente não tem que partir do complexo para o simples, para ir andando cá para baixo. A gente tem que ir do simples, é por aqui, é por aqui. Precisa de colocar mais uma coisinha? Coloca mais um tijolinho. Precisa mais esse tijolinho? Vamos colocar. É do simples para o complexo que a gente consegue ser feliz. Bom, vamos ser felizes. Não complicar. Esquece o nome da doença, esquece esclerose. Vamos fazer isto, esta base, vamos seguir este caminho. Eu estou vos oferecendo um mapa de uma mina potencialmente fabulosa, não é? A nossa fonte da nossa juventude. Estou falando de remodelação. Estou falando de remodelação. E fala uma pessoa de quantos anos, doutora Emília, já que a senhora já citou anteriormente, quantos aninhos a senhora está para fazer mesmo? Com essa vitalidade toda. Estou com 70. Então, pessoal, com essa vitalidade, é assim, é um orgulho poder falar a idade e apresentar essa pele linda, essa disposição, gente, essa memória, que vamos combinar, né? A gente ter essa memória aí, a gente vai ter que estudar pra caramba. Então, a gente vai partir agora para as considerações finais, tá? Vou lembrando o pessoal que nós teremos agora, em setembro, o nosso congresso, como a doutora colocou no início. O Dr. Deepak Chopra estará novamente conosco. Eu vou colocar aqui no chat o site do congresso. Lembrando que cada representante tem um código, tá? Você pode conseguir algum desconto, alguma vantagenzinha aí usando o código do representante. Então, procure o seu representante da sua região, tenha esse representante como um super parceiro, porque nós andamos sempre juntos, não é? Cada um está na sua região, mas nós somos um grupo mútuo, né? Somos vários braços da empresa espalhados e esses braços da empresa também levam os braços dos palestrantes e levam toda essa infinidade de conhecimento. Nós não temos problema em compartilhar conhecimentos. Lembrando o site da doutora, né? www.emiliaogpinheiro.com. Não tem BR, né, doutora? Não. É de Portugal, então inclusive, não tem BR, né, doutora? Deixa universal, né? Deixa não é BR. Lembrando que no meu site também tem uma coisa muito interessante. Tem o anti-leque, o gel, você pode carregar lá no coisinho do anti-leque e carregando onde comprar ou como adquirir, já carrega, já vai para o site da Fisiopoint, que tem o mapa do Brasil, com todos os estados brasileiros. Você clica em cima do estado onde mora e já abre imediatamente o representante mais próximo da sua cidade. Super fácil, gente. Às vezes a gente é um parente nosso que mora em outro lugar, você fala, gente, como que a pessoa pode adquirir isso aqui? A pessoa mora tão longe. Vai lá no site da doutora, faz esse clique, você vai fazer a sua pesquisa, vai ter a tua resposta e vai poder ajudar muitas pessoas, porque deu para perceber o quanto mexer com a alimentação e ter esse cuidado é fundamental para poder manter essa vitalidade que a doutora nos apresenta. Então agora, doutora, eu vou abrir os microfones, tá? Então, pessoal, só vamos assim, ser um pouco cuidadosos, né? Eu falo assim, de repente ninguém fala nada, né? Eu passo até vergonha, mas eu vou abrir os microfones para a doutora poder ouvir um pouco vocês, e se vocês quiserem abrir as câmeras também, fiquem à vontade. Ó, abrir os microfones.
Alguém quer falar alguma coisa? Tá aberto. Oi, Miriam. Tem que dizer o nome, quem é? Oi, Emília, Diana de BH, minha linda. Linda, me aguarda que logo chega aí. Dia 15 de junho, aqui em BH, estamos com saudade, super ansiosos pela sua palestra. Obrigada por compartilhar tanta sabedoria com a gente. Você é sempre generosa conosco. Obrigada, Renata, por essa conferência maravilhosa. Todos nós juntos aqui. Obrigada por ser tão alegre, tão divertida, passando conhecimento sempre com tanta sabedoria, com tanta propriedade, né, minha querida? Você é um show à parte. Obrigada, Rê, obrigada a todos os representantes que estão aqui com a gente, obrigada a todos os nossos convidados que aceitaram o nosso convite para estar nessa reunião super exclusiva. E até a próxima. Doutora linda, obrigada. Beijo. Um beijo à sua mãe. Um beijo à Edrivânia. Tchau, tchau. Amo sim, minha linda. Obrigada, Renata, doutora. Excelente. Opa, tô vendo uma carinha linda aí. Que bom, foi útil, respondi a todas as questões, tudo em ordem. Você? Opa, foi embora. Tem mais alguém falando? Fala mais pertinho do microfone. Comecei, né? Foi transformei ou comecei? Gente, você falou, Thiago, que eu usei a palavra transformei. Essa palavra eu usei comecei. Você errou, né? Gente, eu estou chamando a atenção do brasileiro para ele escrever na série gratuita, para ele ver tudo, tá? Vocês estão querendo que eu ler? A galera... É um pouquinho difícil de entender, o pessoal tá dando... Peraí. Estava um pouquinho difícil de ouvir, acho que estava dando muito eco, mas deu para sentir o carinho das pessoas. Ai, que bom, fico muito feliz mesmo ter estado aqui. Foi uma honra, muito obrigada pelo convite. E no segundo semestre, agora eu estou viajando para Portugal também, onde eu vou palestrar lá. Mas no segundo semestre a gente pode fazer alguma coisa, Renata, pensa aí com essa turma toda, faz um feedback depois de qual o assunto que gostariam que eu trouxesse. Sim. Qualquer assunto, tá bom? Escolha o assunto e a gente vai fazer isso no segundo semestre, assim que eu voltar de Portugal, tudo bem? Pode deixar, doutora. Agora que a gente viu que dá certo, né? Nós estamos um pouquinho apreensivos. Como será que vai ser, né? Vai dar certo, não vai? Agora a gente já viu que lá de Portugal mesmo dá para poder fazer, com o celular na mão tudo se resolve. Agora são 21 horas e 33 minutos, como nós havíamos combinado, foi 1h30 de encontro, está de bom tamanho, né? É bom sair assim, deixar um pouquinho de saudade, porque aí a gente vai querer se encontrar de novo. Doutora, eu te agradeço muito em meu nome, em nome dos representantes, tá? Do grupo da doutora Marta Carvalho, que ela também esteve aqui presente na nossa aula. Ela veio, ficou um tempinho, mas ela falou que tinha que resolver uns pepinos, teve que sair. Então, em nome do núcleo da doutora Marta Carvalho, nós, representantes da Fisiocântica, agradecemos imensamente essa maravilhosa aula que a senhora deu. Ó, gratidão. Espero nos vermos brevemente em outra oportunidade, trazendo um outro tema e fazendo esse bate-bola aqui delicioso. Foi um prazer, gratidão profunda e até a próxima. E eu esqueci de comentar que eu sempre uso também os harmonizadores, viu, Renata? Porque a pessoa também, quando está passando por todo esse processo de
reestruturação orgânica, ela vai um pouquinho abaixo. Então, os harmonizadores aí são essenciais. E é muito importante. É muita coisa assim junta, às vezes não dá para falar tudo. Mas os harmonizadores estão sempre também em alta, né? Eles são condição sine qua non para corrigir também o nosso humor e tanta coisa que é necessária, né? O estresse do nosso dia a dia. Nós somos bem fãs do Antilec, somos bem fãs dos harmonizadores, usamos com bastante frequência. Exatamente. Gratidão profunda e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada a todos, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.